Eu amo a internet, porque eu acho que ela democratizou. Era muito triste para nós, comunicadores, antes ter só a TV. O brasileiro é muito talentoso. Se você trabalha com gratidão, se você trabalha com propósito, se você entende que aquilo não é só sobre você, é sobre uma missão que você tem no mundo, a sua postura é diferente. Eu penso, se hoje fosse meu último dia, como eu trabalharia? Clica aqui, vai, curte, comenta, compartilha, chama todo mundo para participar, espalhe o Capcast, vão espalhar essa luz de informação, porque informação é poder. E ele tá na sua mão, então ajuda a gente, vai. Estamos de volta com mais um episódio do Capcast. E olha, antes de qualquer coisa, Cá, eu preciso confessar que eu simplesmente amo a convidada de hoje. Eu imagino. Eu imagino. Inclusive, eu quero bater um papo com ela depois, que eu quero umas dicas. Inclusive, posso confessar uma coisa aqui também? Pode. Que não é minha, na verdade é o que você me disse. Depois que a gente fez a reunião com a nossa convidada, ela falou assim, nossa, que energia boa, né? E vocês vão sentir essa energia aí já também. Mas antes, momento blogueirinha de Karina. Eu vou fazer meu momento blogueira na parte mais difícil, porque elas duas, vocês vão ver quem é a convidada, elas são expert nisso. Então eu vou tentar fazer, depois vocês me avaliam. Curta, comenta, compartilha, segue, se inscreve no nosso canal no YouTube, porque a gente tá de olho no que vocês estão escrevendo e tá acompanhando aí para melhorar ainda mais o nosso podcast. Nota 5. 9,5. Eu tinha Mentira, certeza. 10, tá arrasando, tá arrasando. O almoço hoje foi cancelado. O 10 é porque você é minha chefe mesmo. Mas vamos falar da nossa convidada? Lógico. Gente, ó, apresentadora, mãe, influenciadora, criadora de conteúdo, mãe de pet, esposa, tudo numa mulher só e diva. Eu vou falar com ela, eu e Karina vamos entrevistar a Maravicherry Isa Mariana. É um prazer inenarrável ter você aqui. Jesus amado, que delícia, eu tô aqui quase explodindo de vontade de falar com vocês. Nação Capcast, um beijo pra vocês. Um beijo olhando a bolinha do olho de todas as pessoas que estão nos acompanhando. Que honra estar aqui com vocês e com essas duas rainhas, divas maravilhosas. Tá arrasando como blogueira. Ai, obrigada. Tá fazendo o seu papel, entendeu? Eu já tava aqui querendo curtir, compartilhar. Gente, obrigada por estar nessa explosão aqui de sucesso junto com vocês, né? Esse projeto que veio para contribuir, para transbordar na vida das pessoas, né? A comunicação, que é uma habilidade milionária, uma das habilidades milionárias. Então, Com quem sabe se certeza. comunicar, sabe prosperar. Vocês estão contribuindo muito pro mundo. Olha que linda Olha essa que frase. demais, Então eu já vou adorei. pegar e já vou pedir uma dica Ah, de tá bom. agora, Nossa, já porque chegou senão pedindo, né? até o final do episódio, de repente, pode Você ser que a viu, gente né? tenha um problema. Eu sei que vocês já trabalharam juntas, Sim, muito, que foi uma honra. delícia. Sim, foi uma E honra eu mesmo. estou com um pouco de dificuldade no podcast de trabalhar com a Débora. Então eu gostaria de pedir uma dica sua de como lidar com esta pessoa. Gente, Ela não me obedece. que coisa. Mas sabe qual que é a diferença aqui? Ela, além de apresentar o podcast comigo, de ser aqui, né, essa colega de trabalho também nesse momento, ela é minha chefe. Então é um lugar mais delicado, você E a hora que entende, né, termina, a Isa? gente é amiga. A gente tem que Isso. virar a chave. Eu tô sabendo que o negócio aí tem muitas memórias, muitas 30 anos de histórias. amizade. Dizem que intimidade é um caminho sem volta. O de vocês, eu não sei nem se é caminho já, né? A Foi, quilometragem é nem muito foi. alta. A quilometragem é muito alta, são muitos anos de história. Mas eu até quero agradecer essa oportunidade, porque de falar de Debinha, a Caio eu acabei de conhecer, já estou completamente encantada. São profissionais também, mulheres que fazem a diferença, vocês inspiram. E Debinha Delta é uma pessoa que eu devo muito, assim, porque Imagina. uma das coisas que a gente vê nesse nosso meio, já entrando, né, no assunto da nossa atmosfera profissional, muitas vezes a gente viu aí muitas décadas de mulheres competindo com mulheres, né? Nós não nos Nossa. uníamos. E a Debinha Delta é um exemplo dessas mulheres que me inspiram muito, de quando eu cheguei para trabalhar com ela, eu até levei um susto, porque muitas vezes a gente chega, as pessoas torcem o nariz, tem aquele ambiente de competitividade, né? Uma querendo ser melhor que a outra, e eu sempre acreditei nisso, mas nunca tinha encontrado uma pessoa tão perfeita
nesse sentido de acolhimento. A Debinha sempre me acolheu como, assim, ela sempre quis, nunca teve medo. A pessoa, quando ela tem talento, ela não Segura, tem né? medo do talento do outro. Porque ela sabe que ela é única, ela sabe que ela entrega. Então, quando eu cheguei, ela ficou super feliz. Ela falou, nossa, que legal que você chegou. Agora a gente vai poder fazer algo muito mais extraordinário. A gente vai poder crescer, a gente vai poder transbordar. Então, isso é tão lindo. Porque quando a pessoa não tem medo de crescer ao lado do outro, a luz dela só aparece. Então a Debinha me encantou, eu aprendi com ela. Mas, Ela ó, é uma professora. é porque também foi recíproco. Porque também se chegasse ali, ó, de nariz empinado, eu já ia ficar, meu Você bem. vai falar, tá. Ainda bem que eu neguei o aumento do salário antes desse elogio, senão eu tava lascada. É verdade, já tem aqui, ó, vários motivos aqui já, ó, inclusive o próprio podcast pra você Só fazer, ano que vem agora. dar o meu aumento de O salário. máximo no máximo é a bandeja do pão de queijo, que eu sempre esqueço. Olha, a Debinha é bem vendida com comida. Mas, ó, eu queria complementar, inclusive, Isa, porque eu acho muito importante a gente falar sobre esse ponto num ambiente de trabalho, principalmente quando a gente lida com muito ego, né? Acho que todo o trabalho tem, mas o trabalho que a gente está expondo a nossa imagem tem muito essa questão do ego. E eu acho que quando você coloca o trabalho na frente, no nosso caso, era uma marca que vinha à frente, Sim. eu acho que isso faz toda a diferença. A gente está ali como interlocutoras, né? A gente não precisa ser a estrela. Acho que automaticamente a gente pode brilhar também junto com o trabalho e junto com a marca a partir do momento que a gente está fazendo só o nosso trabalho e não colocando o ego na frente. Então, quando você veio com essa luz também. Vocês estão vendo aí, essa mulher além de talentosa, ela é muito iluminada. Vai ficar essa rasgação de seda aqui também, mas você também tá, princesa? Eu tava esperando a minha parte. Eu tava esperando saber quando que ia chegar o meu momento. Mas eu acho que é sobre isso, sabe? Quando eu comecei a dividir aqui também com a Ká a apresentação do Capcast, pra mim isso se tornou muito mais rico do que quando eu apresentava sozinha. Era muito importante, aprendi muito, mas quando a Ká veio, ela trouxe também a bagagem dela, o lado humano dela, assim como foi a troca com você, e isso tudo, eu tenho certeza, pra quem tá assistindo o Capcast, percebe a diferença. Justamente por essa troca, justamente por esse poder feminino também, né, que faz a diferença. Aqui eu tô como Louro José só, né? Não, olha, a gente já começou esse podcast com tudo e aqui já estão 2 dicas valiosas. Se alguém tá assistindo aqui e pretende se tornar um comunicador ou pra todas as áreas, isso é muito importante. Já tem 2 lições aqui, todo mundo tem algo pra agregar pra gente. A gente sempre tem o que aprender com o outro. Até se for pra aprender né? o que não fazer, mas a gente Exato, também aprende. bem Exatamente. Teve gente que eu já troquei que eu falei, não, isso aqui eu Muito nunca bom. vou fazer. Muito bom, sim. E na você nossa aprende. área tem uma. A nossa, olha, eu já É a inserida nossa, na a nossa área. Tome posse disso, Isso. mulher. Na nossa área tem o não fazer. Houve até uma polêmica, né? Recentemente, de uma planilha que saiu rolando. Vamos falar sobre isso? Lista de Gente, influenciadores. polêmica mesmo. Eu ainda não estou nela. Será? Olha, eu e a Isa, a gente nem foi olhar, né, Isa? Não, eu não Melhor fiquei não, com medo. né? Eu tô usando outro nome, inclusive, agora. Essa lista de influenciadores, meninas, que saiu, eu acho que trouxe um alerta para o nosso mercado, como um todo, né? Porque aí eu tô falando, vou falar da minha parte como Tá, contratante, legal. Sim. mas eu acho que é um alerta para todo mundo. Ser comunicador não é tão simples assim, né? Falar com o público, olhar para uma câmera, enfim. Tem que ter o trato. Antes de você olhar para a câmera, tem o antes. Tem o que acontece atrás das câmeras, que é como você conversa com as pessoas, como você trata, se você é exigente, se você não é, se você é educado, se você fala bom dia. Tudo isso conta na hora de contratar um digital influencer, né? Sim, com certeza. Isa, como que você olha isso hoje? Você já está há muitos anos no mercado, acho que já passou por, né, a Dé também, N situações. Sim. Como que vocês enxergam isso hoje com essa avalanche de digital influencers? Eu acho que nós temos profissionais maravilhosos. Eu amo a internet, porque eu acho que ela democratizou. Era muito triste para nós, comunicadores, antes ter só a TV, porque era quem indicava, você dependia de outras pessoas e não só do seu talento para fazer sucesso. A internet democratizou. Uma pessoa que vive numa cidadezinha de 1000 habitantes, se ela tem talento, ela consegue ligar uma câmera, explodir, transformar a vida dela e da família inteira. Eu acho isso muito lindo na internet. Tem um lado ruim? Tem, mas tem um lado maravilhoso também, que muita gente... Se não fosse a muitas internet, vezes- nós estaríamos aqui, Exato, não é mesmo? a gente precisa valorizar muito isso. Só que eu acho que tem uma regra que é muito clara. Existem pessoas incríveis, o brasileiro é muito talentoso, mas a partir do momento que você começa a se achar bom,
demais, Ah, você começa a ficar ruim demais. é. Então é isso. Eu acho que você trabalhar todos os dias entendendo que aquilo é um propósito, se você trabalha com gratidão, se você trabalha com propósito, você entende que aquilo não é só sobre você, é sobre uma missão que você tem no mundo, a sua postura é diferente. Você acorda, você tem que pensar, gente, se hoje fosse, eu pelo menos acordo assim, e não é sempre que dá certo, tá? Mas muitas vezes dá certo. Eu penso, se hoje fosse meu último dia, como eu trabalharia? Como eu trataria minha esposa? Como eu trataria a minha filha? Como eu trataria as pessoas ao meu redor? Porque eu amo viver. Não sei vocês, mas eu amo viver. Então eu gostaria que meu último dia fosse assim, incrível. Então eu penso todos os dias que todos os dias tem que ser sensacionais. São sensacionais? Não são. Tem dia que eu tô com mau humor, uma TPM, que Sim. misericórdia. Sim, haja Nada também, adianta. Eu reclamo de tudo. Natami que o diga. Só que eu cheguei aqui em São Paulo dia 17/7/2007. E eu nunca esqueço essa data. Porque foi o dia que teve aquele acidente da TAM. Da TAM. E Nossa, exatamente no no dia do Exatamente ano, no né? dia. Foi o dia É que eu isso tava aí. aqui. Eu dei fit com aquilo lá. Eu não esqueço porque eu tava me sentindo daquele jeito. Eu tinha acabado de desistir de uma carreira. Eu tinha uma carreira de cantora. A minha família estava destruída. Eu tinha acabado de decepcionar muito as pessoas que eu amava. Assim, eu não enxergava futuro pra mim. E se alguém me dissesse, depois daquele dia, se passaram mais de 15 anos. Se alguém me dissesse as surpresas extraordinárias que Deus tinha preparado pra mim, eu jamais acreditaria. Eu me tornei uma das melhores, isso eu falo com muita humildade, que é uma coisa que eu ouvi do meu chefe. Uma das melhores apresentadoras do maior canal de varejo da América Latina. Então, assim, e eu tava lá trabalhando um dia e uma colega minha, bem no comecinho, perguntou: Nossa, Isa, você parece até meio falsa, porque sempre tá tudo bem pra você, parece que você não tem problema, não existe isso, né? Ela falou: O que acontece? Eu falei assim: É que você não sabe tudo que eu passei, porque um dia eu não tive nada e hoje eu tenho tudo. E eu sempre lembro das pessoas que entraram naquele avião. Pessoas que acharam que era só mais uma ponte aérea, mas elas nunca mais voltaram. Então, assim, se a gente pensar que todo dia é uma ponte aérea, que às vezes a gente não vai voltar, a gente começa a trabalhar de forma diferente. E as pessoas se acostumam com o extraordinário. Elas sonharam tanto em ter aquele trabalho, e aí eles se tornam comum. E elas começam a avacalhar. E aí, essa é a planilha. E aí, Eu acho isso, não sei você. E aí, Essa planilha. a gente começou rindo, eu tô aqui emocionada, comecei a chorar já. Ai, meu Deus. Linda, não, mas é lindo, porque é isso mesmo. E eu acho que isso reflete muito da planilha quando a gente leu, né? Quem eram os artistas que estavam sendo criticados, quem era criticado pelo lado ruim, mas também recebia o elogio por como se comportou. O comportamento, né? A pessoa ficou gaga. E aí, A gente gosta de pessoas de verdade, a naturais. pessoa não sabe falar, não tem dicção. E aí a Tá gente. emocionada, tá emocionada. Nós, como contratantes, na hora de o cliente, ele pode tanto contratar vocês direto, que eu acho que também acontece bastante, mas também pode pedir para a agência, para assessoria de imprensa, para a própria assessoria que cuida de mídias sociais, que também tem esse olhar, e ele entrega para a gente um nome. Nem sempre a gente acredita que aquele é o melhor nome para estar com a marca, para representar a marca. Às vezes a gente já fala, putz, essa pessoa é tão mal educada, por que ela tá sendo contratada? Poxa, é um trabalho que precisa ser tão bem feito na frente da câmera, ela se coloca tão perfeita, mas na hora de lidar com ela é tão difícil, e nem sempre é a melhor pessoa, é a melhor imagem pra casar, sabe? Você fala, por que Sim. como vai vender Falando isso? português claro, gente, tem muita gente chata mesmo, Eu tava assim. tentando ser polida. Não, desculpa, mas tem. Eu já trabalhei com muita gente difícil, assim. Ainda bem, o universo sempre me trouxe a oportunidade de conhecer pessoas incríveis. A maioria das pessoas que eu trabalhei foram incríveis nessa jornada, inclusive a Isa, agora poder também apresentar aqui com a Ká. A gente já tem essa relação de amizade há muitos anos, mas agora trabalhando juntas também, Fechado. né? Profissionalmente. Ela me ama, gente. Mas, ó, eu queria colocar uma faísca Olha, aí, a tá? doidinha dela tá Vamos perigosa. colocar mais lenha nessa fogueira, Gosto. porque eu tenho uma amiga que estava nesta lista de influenciadores, não vou falar o nome dela, obviamente, mas vou falar a área que ela trabalha. Ela faz reviews de filmes de terror, tá? Pode ser qualquer pessoa, né? Muitas pessoas fazem, então não vou dar nome, não vou dar nome aos bois. Agora, não, eu sigo muita gente, sigo mais de 2.000 pessoas, as pessoas Você não que vão ainda ter tem a paciência de achar. lista, começa a E revisar. ela estava nesta lista como uma pessoa intransigente, difícil ali de negociar a questão do conteúdo. Tá. E aí eu fui conversar com ela, porque ela estava indignada com isso, ela não chegou a se pronunciar nas redes, mas ela falou pra mim, ela falou, Dé, eu tive 2 clientes que me pediram para fazer review de outros filmes, porque
o conteúdo de terror não encaixava com o que ela queria falar em relação à marca. E ela falou não. Por quê? Porque não é o Certíssimo. conteúdo que ela produz. Sim. Então, ela estava nessa lista como uma pessoa intransigente, que não aceitava palpite em relação aos conteúdos. Será que também não tem uma visão do Tem dois cliente em lados. relação a isso de eu quero fazer o que eu quero e você tem que aceitar? Muito bem Tem. levantado isso daí. A gente Pode coloca ter aí, ó. gente que tá lá por esse motivo. Por ter se posicionado, né? Por ter uma identidade, por ter defendido seus valores. Aprender Então, a dizer assim, não, que a gente já falou também em vários outros podcasts aqui. exato. Nada é uma verdade absoluta, né? É. Então, a gente não pode olhar essa planilha exatamente. Mas, assim, onde tem muita fumaça, tem fogo. Aí fica um Não, recado com para certeza. todos nós profissionais, né? Que a verdade sempre aparece. Então, faz o seu melhor. A verdade aparece, é igual dessa sua amiga. Com Ela certeza. estava lá por um motivo injusto, por ela ter se posicionado. E a verdade apareceu, nem que seja para você ou para as Sim. pessoas que trabalham com ela. As pessoas vão saber. Eu acho que a gente tem que se posicionar assim. Nós não podemos nos vender. O público está querendo cada vez mais a verdade. E ele sente quando a gente está mentindo. Pessoa verdade, a Sim. verdade somos nós, assim, entregar o que a gente é de Com fato, certeza. né? Eu acho que todo mundo espera muito, ficou muito mecanizado há um tempo atrás. E agora a gente precisa falar sobre nós. Sim, mas claro que tem gente difícil. Imagina, você marca aí querendo contratar a Karina como blogueira. Vai ser difícil trabalhar com ela, gente. Fica aqui. Eu- Se você gosta de autenticidade, é uma marca autêntica, fique tranquila. Me contrata. Contrate a Karina, porque você vai ter a verdade e a autenticidade 100% ali do seu produto. Eu entrego muito entretenimento e risada alta. Adoro. Barulho, é um produto barulhento, gente. É um pro- Então, quer fazer barulho? Quer que seu produto faça barulho? Karina. Agora, Isa, a gente estava falando aqui, né, Ká, até também você trazendo essa visão como cliente, eu acho importante, essa relação, né, cliente e principalmente o nosso trabalho como apresentador, até a equipe mesmo, seja em um evento, seja numa produção audiovisual. Eu queria falar um pouquinho do papel do atendimento, porque a Karina também, né, já passou por esse cargo, por essa etapa, e como ele é importante, porque eu já vi em alguns projetos, às vezes o atendimento, ele não saber, não só dizer não para o cliente, não é só sobre isso, mas saber fazer esse intermédio de uma forma que isso chegue pro artístico, de uma forma que caiba dentro daquele conteúdo, daquela ideia, mas que ele também consiga fazer esse meio de campo com o cliente. Então, eu acho que é um cargo importantíssimo, assim. Importantíssimo. Inclusive, se tiverem pessoas dessa área assistindo, isso nós pedimos, né? É bom para nós, os apresentadores, os profissionais de comunicação, enfim, as marcas que vocês estiverem lidando, vocês têm esse papel crucial. E vocês não foram escolhidos à toa. Se você tá aí é porque você tem competência para isso. Então, equilíbrio, porque vocês precisam das duas partes. É uma engrenagem que precisa funcionar perfeitamente e precisa de todas as pecinhas. Então, é a filosofia também a filosofia da geometria, né, gente? Cada um no seu quadrado, se deixar. Se o cliente confiar mais nos profissionais que É ele contrata, em vez de ficar isso, metendo o sim. bedelho, o trabalho vai ser maravilhoso. Então, entrega, confia, respira e não pira. Deixa que vai dar certo. Não é, Mas gente? é um grande desafio, sabe? Imagino. Eu faço atendimento até hoje, não tem como, né? Mesmo estando à frente ali da CAP, eu continuo falando com os clientes, eu continuo fazendo o equilíbrio entre o cliente e o evento, né? A gente, enquanto atendimento, a gente precisa pensar, e aí eu tô falando não só na contratação artística, mas no projeto como um todo. Vamos pensar assim: nós temos o papel de neutralizar o cliente e neutralizar o interno da agência, que muitas vezes está ali dizendo pra gente, tá pressionando, a gente recebe pressão dos dois lados, a gente recebe Sim. a porrada dos dois lados, Imagina. mas a gente tem que saber a forma como a gente vai dizer o não Sim. e saber como a gente vai passar a informação. É muito, tem que ter um jogo de cintura muito grande pra falar, olha, porque quando a gente fala do artístico, não tô falando que é o caso de vocês, obviamente, mas tem alguns artísticos que a gente trabalha o ego. Sim. E a gente tem muito. que saber como falar o que o cliente nos trouxe, porque é necessário para a marca, para entregar, e ao mesmo tempo devolver para o cliente o que a gente recebeu da produção, do artístico, do fulano, do ciclano, de uma forma que o cliente não se sinta agredido, porque ele tá ali, ele tá contratando, ele quer o melhor. É óbvio que ele vai querer o melhor, mas a gente tem que saber de que forma a gente vai conduzir para que todo mundo, para que flua.
Sim. o trabalho de um jeito mais tranquilo, né. A gente sabe que tem que ter um jogo de cintura, assim, surreal, fora da curva, como diz lá na minha terra, mas ele é muito necessário, porque o que acontece, a gente às vezes tem eu imagino que a pessoa que tá aí no meio disso tudo, né, o atendimento, ou até qualquer profissional, por exemplo, de uma agência, existe muito esse medo de quem tá pagando, né, e quem é famoso. Então você fica com dedos, "Ah, nossa, vou lidar com uma pessoa que tá famosa, não posso porque mimimi, tem que pisar em ovos", e tem que pisar em ovos também com quem tá pagando o salário, todo mundo nesse projeto. Mas, na verdade, quando você tem em mente o foco qual que é o foco, gente? É todo mundo sair ganhando, o trabalho ser maravilhoso e ter um resultado fantástico. Se você se posicionar, o seu cliente vai perceber que você quer o melhor para ele. É. Então ele vai entender. E se você não impuser o respeito, né, não só para você, mas para a pessoa que está aqui do outro lado também, o artístico, e tanto do artístico em relação ao cliente para o artístico, ninguém vai te respeitar. Então você precisa se fazer ser respeitado. Então o que você tem que respeitar acima de tudo? O objetivo final, que é o sucesso daquele projeto. E para ele acontecer, gente, você tem que fazer isso para tudo funcionar. É um trabalho em equipe, Tem né, que se não posicionar. tem o que fazer. E olha, se a pessoa não tiver, acho que também essa humildade, né? A gente tá falando tanto de ego, mas a humildade de também saber ouvir, Com né? Por certeza. exemplo, uma celebridade, ele vai chegar pra gravar um comercial, pra fazer um evento, apresentar como mestre de cerimônia, ele vai precisar saber ser dirigido. Porque se ele não for saber ser dirigido, ele pode até fazer aquele trabalho, mas mesmo sendo famoso, as notícias correm. As fofocas correm e a gente sabe, não vamos contratar aquele ali não. Aí ele vai deixar às vezes de ganhar R$500 mil numa campanha, porque ele foi um porre na campanha anterior. E os diretores se conhecem, as agências se conhecem. Então a gente precisa falar sobre isso também, gente. Seja celebridade ou não, eu acho que você ser no mínimo simpático, saber ali conviver harmoniosamente com a equipe, porque sem ela você não faz o seu trabalho também, pra mim, assim, deveria ser cartilha básica, sabe, Isa? Mas certeza. infelizmente não é o que a gente vê em Não é. muitos trabalhos, sabe? Depois vamos conversar sobre simpatia. Mas, ó, gente, essa pessoa aqui é puxada a ser simpática o tempo todo, viu? Porque ela fala umas verdades assim na Nossa, cara, sabe? eu Tipo, imagino, gente. Ainda bem que eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu tenho meio sorriso pronto, eu tenho tanto dente que eu nunca vou ser uma pessoa antipática. eu tenho tanto dente, foi maravilhosa, mulher Então eu nunca vou ter maravilhosa. esse problema de ela antipatia. chegou, eu já fui humilhando. Posso ter Exato, mas assim, eu continuei rindo, falando sério com ela, e ela que está rindo. Eu falei, eu tô séria, Karina. Olha, gente, eu ainda quero fazer mais uma pergunta. Eu sei que já estamos chegando ao final, mas a gente não Tão pode rápido. deixar de perguntar pra você, Isa, sobre também o lado pessoal. Aham. Que, né, eu conheço você, mas aqui o pessoal que, né, tá chegando, tá ouvindo aqui nosso podcast. Como eu apresentei, ela é mãe, criadora de conteúdo, apresentadora, esposa também, mãe de pet. Como que você lida com tudo isso? Eu sei que Natami, sua esposa, te ajuda muito. Me ajuda Até muito. porque ela também é criadora de conteúdo, também é da área, né? Aham. Inclusive, vocês têm esse projeto incrível na internet obrigada. também, que traz toda essa realidade da sua família, do seu casamento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também como equilibrar esses papéis, né? A gente tem vários, eu né? não sei. Ó, menina, Eu tenho menos que A isso Karina e não sei. aprendeu ainda, né? Olha, eu vou te falar que eu não posso dizer nada diferente de mim. Eu sei de onde eu saí e onde eu cheguei. E eu tenho uma coisa que eu não posso passar por nenhum lugar sem falar. Eu sou uma pessoa que Deus está na receita de tudo que eu faço. Então, assim, eu não sou capaz de nada, mas Ele me capacita para tudo. Tem coisas que a gente acha, às vezes, que a gente não sabe nem por onde começar. Projetos, por exemplo, Karina, muitas vezes você deve ter pensado, meu Deus, vou começar a fazer um podcast, vou ser blogueira, vou ser agora comunicadora, apresentadora, vou para um outro lado da história. Será que eu tenho capacidade? Deus já tinha colocado no seu coração. Esse projeto já era para você. E não interessa se você acha que você não consegue. Ele te capacita para estar aqui hoje, verdade. para cumprir esse propósito e para fazer a diferença na vida das pessoas. Então, é isso. Primeiro lugar é ele. Segundo lugar, eu acho que a gente tem que cuidar muito do nosso emocional. As pessoas. Agora virou lei, né? A gente tem isso dentro das empresas. As empresas estão percebendo. Não existe uma empresa de sucesso se as pessoas que trabalham dentro dessa empresa não estiverem equilibradas emocionalmente, né? Se elas não tiverem uma saúde mental bacana. Então, acho que eu cuido muito dessa parte emocional. Para depois a gente conseguir ser multifacetada. Porque tem muita gente aí multifacetada, mas que tá arrebentada por dentro. Aham, Sabe? sim. Que é um sucesso nos números, mas que dentro de casa é um fracasso. Que não é uma boa mãe, que
que não tem tempo para os filhos, que vive brigando com a esposa, com o marido. Então, para mim, isso não é sucesso, não é prosperidade. Você faz sucesso quando você está na frente das telas, quando seus resultados são incríveis profissionais, mas quando a sua vida pessoal também tem plenitude. Também tem Então, harmonia, né? tem harmonia, tem abundância. Então, isso para mim é sucesso. Eu tenho muita ajuda. É Deus, é o emocional. A minha esposa, que é assim, é uma bênção na minha vida mesmo. Ela me ajuda, ela me incentiva. A Natan me fez com que eu enxergasse coisas em mim que nem eu enxergava, porque ela confiava tanto em mim, ela sempre me admirou, tanto que eu comecei a me admirar. E ela sempre foi uma mulher ela é tão corajosa, ela sempre foi quem ela é. E eu, quando eu comecei a trabalhar, até quando eu conheci ela, eu ainda escondia das pessoas sobre a minha orientação, porque eu tinha medo de perder trabalhos, por causa da minha orientação. E realmente, de fato, alguns a gente perde, mas tá tudo bem, porque não é sobre mim, é sobre a pessoa. Exato. Exatamente. Né? Só que ela fez eu me posicionar, eu ter orgulho de quem eu sou por inteiro. E nisso, a minha orientação ficou desse tamanhozinho. E aí eu consegui fazer o meu talento ficar grande. As pessoas nos enxergam como a gente se enxerga. Então, se eu me enxergava uma orientação, as pessoas me enxergavam uma orientação. Hoje eu me enxergo uma mulher talentosa, uma apresentadora de alta performance. E os meus clientes enxergam isso. O resto é secundário. E quando eles param para enxergar o que eu construí como família, eles passam a me admirar ainda mais. Porque hoje eu amo esse meu lado também. E quando a gente se ama por inteiro, o mundo se abre para você. Então, é sobre isso. Equilibrar não é fácil. Todos os dias é um leão, é um desafio. Principalmente quem é mãe aí, quem é mamãe, profissional, mãe de pet também não é fácil, né? Que tem os desafios. Às vezes você tem que largar tudo para correr num veterinário. E mãe de humaninhos, então, nem se fala, gente. Todo dia é uma novidade. Hope todo dia me ensina algo novo. Então, não é fácil equilibrar. Mas você tem que entender isso, que a gente só tem uma vida. Então, que seja extraordinário, que você dê o seu melhor, porque assim, quando chegar lá no final, você não vai ter nada para se arrepender. Você só vai ter uma gratidão assim no peito, uma saudade, vai ser difícil aí. Deus vai ter trabalho comigo quando for me levar, porque eu queria ficar aqui, Nossa, gente. ele tá tendo trabalho comigo aqui. Então, aqui ele tem muito. Depois Não, que me levar, é outra história, mas exato. por enquanto, Talvez você fique até mais por isso. Deus fala, deixa lá. Deixa lá. Aprender ele mais umas não quer me coisinhas. receber. Eu vou deixar o máximo. 120 anos, Karina vai viver. Deus me livre, eu vou ser Porque depois eu vou trazer esse BO pra cá. Mas você falou sobre como a gente se projeta e como as pessoas nos enxergam, é muito real, porque quando eu te vi, né, assim, uma vez, uma coisa é a gente conversar na tela, outra coisa é a gente se encontrar pessoalmente. Sim. Você realmente transmite isso. Que lindo. Apesar do seu tamanho. Mas Ela ia Isso falar. não ia passar. Eu tava esperando, não ia passar. que é quase o mesmo da Débora. Exato. Ainda bem que a gente cresce no vídeo, né, amiga? Mas olha, pra vocês terem uma ideia de como a Isa é baixinha, eu já fiz bullying com ela e eu sou baixa, Exato. tá, gente? Debinha é baixa. Gente, eu sou muito E pequena. ela se sentiu incrível, que Mas ela me mandou um é áudio. um mulherão. Exato, Você gente. O baixa só na altura, importante... mas é um mulherão. Mas você transmite mesmo essa questão, assim, você chega primeiro você, chega primeiro o seu talento, e depois todo o restante a gente vai descobrindo depois, vai entendendo depois quem é a Isa. Isso é muito legal. E isso é um aprendizado. É uma apresentadora, né, gente? Perfeita, maravilhosa. Ai, que bom, obrigada. Débora está cancelada do podcast, obrigada. Pode tirar a Débora. Não, gente. podem comentar aí, gente. Deixem Débora. Hashtag Gente, Débora jamais. fica. Isso aqui é Maiara e Maraísa. Ela não sabe quem é. Simone... Ela não sabe Não, quem é. Maiara e Maraísa. Ela não sabe, mas gente... já gosta de sertanejo. Não, mas agora eu já sei que não é uma pessoa só, é uma dupla. Porque eu confundia, gente. As E duplas, eu achava que era uma pessoa trouxe a só. Debinha É um pouco pra problema. esse universo. Ela teve que cantar, Ela me dançar fazia comigo. cantar nas lives, Exato, gente. a Música gente sertaneja que eu cantava. nem sei. Exato. A gente... Eu acho sobre justo. isso. É que eu Também acho acho. super justo. Eu acho. Se a gente tivesse ensaiado, a gente ia cantar aqui. Mas faz muito tempo que a gente não se vê, E eu, né, eu amiga? fiquei surpresa de saber que você canta. Eu não sabia. Menina, cantei durante 8 anos. Foi Continua uma cantando, fase bem canta. desafiadora da minha vida. Foi um grande aprendizado, foi maravilhoso. Foi um dom que Deus me deu. Foi uma trajetória muito, muito, muito bonita, mas também muito difícil. Então, assim, o meio artístico naquela época, ainda as minhas amigas que cantam hoje, que fazem sucesso, tem algumas amigas que eu admiro demais. E eu falo, nossa, na minha época era muito machista. Ela falou, amiga, ainda é. Ainda é, eu imagino, Entendeu? eu imagino. Então, E é naquela uma época carreira era que eu bem acho desafiador. muito mais difícil, né, Isa? Você falando também como pra você é importante, como eu acho que todos nós temos que nos questionar também as nossas relações, se a gente também tá em harmonia, sabe? Por exemplo, ter Sim. uma parceira, um parceiro do lado que te coloca pra cima, isso faz toda a diferença. Exato. E também ter amizades saudáveis, sabe? Todo esse círculo ali familiar. E eu acho que
óbvio, dá para conciliar, acredito que seja possível, mas eu acho que a carreira, principalmente de cantora, é uma carreira muito difícil de se conciliar com a vida pessoal, né? A Com gente vê certeza. aí esses pratinhos de outras cantoras tentando também, não que a nossa carreira não seja, Sim. mas eu acho que ainda é um pouquinho mais, não fácil, mas é um pouquinho mais possível de se Aham. organizar dentro disso, A né? nossa, né? Sim, Com a nossa certeza. como Eu acho apresentadora, como que comunicadora. cantora era uma coisa que já Por viagens, por tudo isso, Exato, já né? me deixava. Eu acho que a pessoa que canta, não todas, né? Mas as que se divertem muito é aquelas muito baladeiras, sabe? Que não É. quer ficar dentro de casa, não aguenta, que tem aquele Sim. bichinho que comicha e você tem que sair. Eu não, eu sempre quis ter uma família. Eu queria ter. Eu queria trabalhar, eu amo trabalhar. Eu fico 16, 18 horas em pé, eu tô felizona. Só que eu quero ter pra onde voltar. Eu quero voltar pra minha casa no final do dia. Eu também quero. Agora, a galera que canta, eu admiro demais, porque É. você não volta. É É. igual, gente, quem trabalha na aviação, né? Também. Fala, meu Deus Pois do é. céu, como é que pode? Eu tentei cantar, né? Aí Deus tocou no meu coração Falou, e falou, acho que é amor, melhor não, querida. como dona de agência de eventos, você vai ser bem melhor. Mas canta nos karaokezinhos, karaokezinho, olha, karaokezinho. Canta quando não tem ninguém, né? Porque ela começa a cantar, todo mundo vai embora. Mas ela é ótima apresentadora, apresentando, tá indo bem. Não, No tá chuveiro, arrasando, no por favor, chuveiro, meus continue. vizinhos querem morrer comigo. Porque eu vou Então tomar você banho muito canta tarde. mesmo. Eu Meu Deus tomo do banho céu. quase que na hora de dormir. Então já é tipo 11h30, meia-noite, aí eu resolvo cantar. Você é uma pessoa que tem que morar em casa. Eu preciso morar em casa. Esses dias eu recebi uma cartinha. Mentira. As pessoas ficam, barulho da obra, não, é a moradora cantando. Mas sabe o que é melhor? Meu vizinho é coreano. E ele se incomodou. Então você imagina como foi a comunicação pra ele me avisar que não é que tava alto eu cantando, tava ruim. Maravilhoso. Ó, estamos aqui, tá maravilhoso o papo, mas aqui nosso social media, o pessoal do estúdio que já tá tudo gritando, gente, tá bom demais, mas encerra, a gente precisa almoçar. É isso, Tá todo mundo é morrendo isso. de fome. Nem é por causa do tempo, gente, é por causa da fome. Por causa da fome mesmo. Boa. A gente com certeza é isso. Isa, eu não sei nem como te agradecer, pra mim é emocionante te receber aqui, de verdade, por toda a trajetória que a gente teve, por quanto você me ensinou, você falou de troca, de generosidade, mas você é exatamente isso, você troca, você é generosidade, luz, ensinamento, pra mim foi um grande aprendizado o tempo que a gente trabalhou junto, então pra mim realmente é um prazer te receber aqui, e que você seja inspiração e exemplo pra muitos comunicadores que existem no mercado, gente, realmente assim, se vocês tiverem um pouquinho do talento, da humildade, da generosidade dessa mulher aqui, vocês vão longe. Pelo amor de Deus, gente, eu tô aqui, eu não sei nem o que dizer. Me faltam palavras. Não, gente, é sensacional. Que privilégio, que presente estar aqui com vocês duas, rainhas, comunicadoras, inspiradoras, que já falei milhões de vezes, não canso de falar. E com todos esses profissionais, tô aqui, gente, é aqui, né? Com todos esses profissionais que estão nos assistindo. A nossa missão é linda. Vocês têm o poder de comunicar, de fazer acontecer, de levar resultados, e pensem sempre nisso. Vocês estão transformando, vocês estão impactando a vida de alguém. Então não é só mais um trabalho, é o melhor trabalho, porque a gente nunca sabe quando vai ser o último dia. Então, estudem essa avalanche, como a gente combinou, que a gente conversou aqui sobre influenciadores, comunicadores, né, incríveis que estão chegando. Então, assim, vocês têm uma grande responsabilidade. Estudem, vão atrás, porque realmente é uma missão poderosa de impactar e transformar vidas. Nós temos isso, uma habilidade milionária, né? E eu não tô falando de dinheiro só, eu tô falando de propósito. Então, sigam esse propósito de vocês da melhor maneira possível e nunca se acostumem com o extraordinário, porque ele não existe. Todos os dias a gente tem um milagre, viu? Um milagre tá aqui, ó. A gente vai terminar com uma lição de vida incrível. Tô muito feliz. A gente agradece todo mundo que assistiu, chegou até o final, inclusive. Ah, por favor. Assistam pela TV também, que é uma experiência incrível e bem diferente. Mas eu vou te dar um desafio. Nossa. Eu vou pedir pra você encerrar, porque agora eu quero aprender com você Meu Deus. como ser blogueira. Meu Deus, eu vou encerrar? Vamos lá, com junto com você. vocês, tá na geral, gente? Pode ser na geral. Maravicheries, vocês que estão nos acompanhando aqui, não deixem de fazer uma coisinha, né? Nós entregamos aqui tudo de nós, o melhor, então eu só peço mais uma coisa. Clica aqui, vai, curte, comenta, compartilha, chama todo mundo para participar, espalhe o Capcast, vão espalhar essa luz de informação, porque informação é poder, e ele tá na sua mão, então ajuda a gente, vai. Isso aí, arrasou. Tchau, tchau. Beijo, até a próxima. Até a próxima.